Agradeço a Deus mais por esta grande oportunidade e mais um vídeo, o terceiro, está sendo lançado para a glorificação do nosso Deus e Pai, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o tema dessa mensagem, para onde irá a nossa alma? E desde já, a partir do livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, o motivo desses vídeos é para chamarmos a atenção dos nossos irmãos em Cristo e dos demais ouvintes do Evangelho, porque infelizmente nós estamos vivendo no século 21 um Evangelho de periferia. E nós devemos ouvir e crer no verdadeiro Evangelho. E essa pergunta ela fica sobre os nossos ouvidos. Para onde irá a sua alma? E no livro de Hebreus lemos assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Todos teremos de morrer. Se você tem boa saúde e é forte, ou se é fraco, doente, cansado, se é rico ou pobre, chegará ao fim desta existência terrena. Não importa a posição social, um dia teremos de morrer. Após a morte haverá dois destinos: tormento eterno ou vida eterna. E Jesus disse: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Nós iremos para um destes dois destinos. O tormento eterno é a colheita de tudo que se plantou. Tudo que o homem plantar, ele há de semear. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não espere, não devemos esperar um bom destino para a sua perversidade. Nascemos neste mundo com a natureza perversa e destinados para o inferno. Mas o que é inferno? Um dia alguém me perguntou: Amaury, na sua Bíblia existe inferno? Eu disse: sim, existe o céu e o inferno. Por mais que um grupo paralelo aí testifique que não exista nem o céu nem o inferno. Mas aí ele fez a segunda pergunta: mas o que é o inferno? E é a resposta mais fácil de responder. E eu respondi para aquela pessoa o seguinte: o inferno é para uma pessoa sem Jesus Cristo. O inferno está para uma pessoa que não tem Jesus Cristo no coração, assim como o céu é para uma pessoa que crê verdadeiramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Salmo, capítulo 9, versículo 17, nascemos neste mundo com a natureza perversa e destinada para o inferno. Os perversos
serão lançados no inferno. Aquele que pratica a perversidade, aquele que não pratica o verdadeiro amor de Cristo neste mundo, neste século 21 que nós estamos a viver. Né? Tendo nascido errado, é preciso nascer de novo. Nascemos com uma natureza miserável, nascemos com uma natureza perversa, nascemos com uma natureza torta, e para aquele que está degenerado, é preciso regenerar. O novo nascimento nada mais é do que no original degenerado. E aquele que está degenerado, ele precisa ser regenerado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém não nascer de novo, se alguém não for transformado, se alguém não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Não tem o privilégio de ver o reino de Deus. Imagina entrar. E Nicodemos tinha toda essa bagagem. Pastor, teólogo, professor, mas não via o reino de Deus. É com Cristo que alcançamos a vida eterna, disse o próprio Jesus. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz para um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Isso é uma verdade do próprio Senhor dos Senhores. É impossível ver o reino de Deus sem passar pelo novo nascimento. Cristo, com muito amor, nos atraiu para si quando foi crucificado. Ele nos atraiu, toda a humanidade no seu corpo, pela crucificação. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. E fomos mortos em seu corpo na cruz. Também vós estáis mortos pelo corpo de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. E fomos ressuscitados. Preste bem atenção que aqui existe morte e vida. Morremos com Cristo, temos vida em Cristo. Isso não se aprende na escola dominical. Infelizmente. Isso não se aprende com educação religiosa. Isso se crê na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morreu, morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É isso que a palavra de Deus nos testifica. E fomos ressuscitados com Ele. E nos ressuscitou juntamente com Cristo, Efésios 2:6. Agora, Cristo vive em nós. Por quê? Paulo testificou e devemos testificar essa verdade bíblica. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio na vida daquele que crê que Jesus Cristo agora é a tua vida. Isso não é só um testemunho de Paulo, isso não é só uma experiência de Paulo, isso deve ser a experiência da igreja do século 21, queridos. Mas infelizmente, a corrupção impregnada na igreja do século 21 está cauterizando a mente das pessoas. Existe um evangelho da prosperidade, da riqueza, da abundância, da carne. Mas o Deus verdadeiro está fora dessa igreja do século 21. Ele está batendo, eis que estou à porta e bato. Uma igreja rica, uma igreja abastada, que não precisa nem de Deus. E Deus de fora dessa igreja. E nós precisamos rever os nossos conceitos
como crentes em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Meus irmãos e ouvintes, é preciso que você e eu creia nestas verdades da palavra de Deus. Creamos nesta verdade da palavra de Deus. Cristo atraiu você para você mesmo. Cristo atraiu você para si. Ele fez você morrer no seu corpo, Cristo Jesus, e ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo. Agora, Cristo é a sua vida. Isso é uma experiência maravilhosa. Isso não é uma doutrina do homem. Isso é uma doutrina de Deus para os apóstolos, para a igreja daquela época. Essa é uma experiência que devemos ter quando cremos em nossa morte em Cristo e quando cremos em nossa ressurreição em Cristo Jesus. E agora, há um descanso? Verdadeiramente sim. Há uma suficiência maravilhosa, uma experiência real de vida. E agora, quando o mundo te vê, o mundo não te vê mais como um mero religioso tacanho, maldoso. A pessoa te vê como verdadeiramente uma pessoa de Cristo Jesus, fazendo e cumprindo o mesmo papel que o Senhor cumpriu e que devemos cumprir neste mundo. Ele tirou a nossa vida pela morte na cruz e nos deu sua plena ressurreição. Isto é o novo nascimento para uma vida eterna, para uma vida de descanso. Ah, meus irmãos, como vale a pena descansar em Cristo Jesus. Como vale a pena. Devemos pedir a Deus assim: Senhor, por misericórdia, faze-me nascer de novo, se você não tem essa experiência, para alcançar a vida eterna, em nome de Jesus. Se você não tem essa experiência, corra para os pés do Senhor. Urgentemente. Deus responde sua oração e regenera de graça. Nada tens que fazer para pagar. O que é que devemos? O que é que temos para pagar a nossa salvação, se ela é de graça? Eu sei muito bem que essa mensagem, ela não dá o ibope que as pessoas imaginam, mas ela te dá a salvação para a tua vida eterna. Você não precisa pagar. Você não precisa colocar a mão no seu bolso para tirar do seu bolso nem um centavo para depositar em uma conta bancária. Creia nisso, em nome de Jesus. É só receber a palavra de Deus. Estando nós mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 5. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. A sua alma é eterna e não convém perdê-la, disse Jesus. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Marcos capítulo 8, 36 e 37. Creia na palavra de Deus que confirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terás o Filho de Deus vivendo no teu interior. Ele é a esperança da glória. Mas, se você não crê, para onde irá a tua alma? Em meio a esse curto tempo que você está ouvindo essa mensagem,
Se você não der crédito a essa mensagem, para onde irá a tua alma? Essa é a pergunta que fica no ar. Que Deus abençoe a sua palavra por meio de Cristo Jesus. Amém.